o escritor José Saramago deixou uma vasta obra literária, que vai da poesia à prosa, passando pelo conto e pelas obras de teatro. São mais de 150 de produções. Foi o primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prémio Nobel da Literatura em 1998. Ao longo deste ano, foram inúmeras as iniciativas e manifestações culturais sobre a comemoração do centenário do seu nascimento. Desde entidades públicas, escolas, associações culturais e entre muitos outros, fizeram-nos reviver e revisitar Saramago e a sua obra. A importância da leitura como forma de ler e refletir sobre o mundo e sobre a vida assume a cada dia um maior significado. Esta ferramenta poderosa de cultura, interculturalidade e de inclusão, transformadora de mentes e incubadora de sonhos, necessita de ser usada e abusada. Temos hoje connosco, neste 6º episódio da 3ª temporada, a professora Adelaide Jordão, professora de português do ensino secundário, professora bibliotecária e coordenadora da equipa de coordenação da rede de bibliotecas de Vila Real. Com ela vamos celebrar Saramago, uma vida cheia de vidas. Venha connosco de mãos dadas. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste 6º programa da 3ª temporada, iremos estar à conversa com a professora Adelaide Jordão, professora de português do ensino secundário, professora bibliotecária na Escola Secundária Camilo Castelo Branco e coordenadora da equipa de coordenação da rede de bibliotecas de Vila Real. Ora, antes de mais, queremos agradecer por ter aceito o nosso convite para estar aqui connosco na Associação de Pais, no nosso programa de Mãos Dadas, para termos uma conversa e partilha sobre José Saramago. Mas primeiro gostaríamos que nos falasse um pouco de si. Quem é Adelaide Jordão? Eu pensava que estava aqui para falar de Saramago. Os nossos ouvintes estão curiosos de mim. Para conhecer um bocadinho. É isso mesmo, eu acho que é assim que se está aí. Aliás, é como professora que estou aqui e é sobretudo, portanto, a título profissional e não a título pessoal. Agora, para dizer quem eu sou, isto é uma pergunta que quase implica um tratado, não é? Aliás, uma das perguntas que ressoa e ecoa numa das obras do Ricardo Reis é precisamente, portanto, quem sou eu? Que está no livro do Labirinto, portanto, o Deus do Labirinto aparece. É um livro que o Ricardo Reis acaba por trazer do navio que eu trouxe do Brasil, e o livro que se chama O Deus do Labirinto, diz o narrador, apontando, digamos, piscando o olho ao leitor. O livro é de Herbert Quain, mas se nós formos pronunciar de determinada maneira, reparem bem, quem. Então, o livro que Ricardo Reis traz é quem? Ora bem, quem sou eu? Talvez a pergunta mais terrível que se pode colocar a qualquer pessoa e que dificilmente se pode responder, é natural. Se perguntassem a Fernando Pessoa, ele diria, se eu pudesse responder depois de ter morrido, eu diria quem sou, porque quem sou é aquilo que eu fui sendo, e eu só posso saber aquilo que fui sendo quando esse percurso terminar. Portanto, dificilmente também podemos dizer quem somos, porque nós vamos sendo e vamos nos transformando, vamos sendo pessoas diferentes, e são essas parcelas todas de nós mesmos que fazem no fundo essa totalidade que somos nós. Mas infelizmente essa totalidade termina de forma trágica, que é quando morremos. Portanto, se nós pudéssemos ter um conhecimento pós-mortem, provavelmente poderíamos estar em condições de dizer verdadeiramente eu sou. De momento, quem sou eu? Sinceramente, eu tenho imensas dificuldades em dizê-lo. Eu acho que os outros poderão dizer. Ao longo desta entrevista. Talvez, já deu para perceber que sim, que vamos conhecê-la. Então, para começo de conversa, gostávamos de saber como é que surgiu o José Saramago tão profundamente na sua vida. Qual foi aquele início, aquele despertar? Em parte também por causa de razões académicas.
por causa até na sequência da tese de mestrado, porque eu debrucei-me sobre a metaficcionalidade. E a metaficcionalidade é uma corrente, portanto, digamos que é uma tendência do romance, sobretudo do romance pós-moderno. Aliás, acentua-se com o romance pós-moderno, mas sempre existiu desde a antiguidade. Aliás, é essa tendência que marca o próprio romance. Passa por Camilo, passa por Garrett, passa por Camilo, passa por cima do Essa, porque o Essa não está nessa linha do romance metaficcional, e depois vai desembocar na pós-modernidade. E, portanto, o romance metaficcional é aquele que se interroga a si mesmo. E como é que ele se interroga a si mesmo? Através da figura do narrador. É o narrador que, conversando com o leitor, e nós temos esse narrador típico, por exemplo, em Camilo, por exemplo, no Amor de Perdição, quando Camilo diz: agora, minhas caras leitoras, não digam mal, ou não estejam já prontas a condenar o rapaz, coitado, ele está na flor da idade, não é? Portanto, esta ligação, este diálogo, esta comunicação que o narrador mantém com os leitores, muitas vezes é um diálogo onde o narrador fala sobre o modo como vai escrevendo. E agora vou saltar para ali, agora vou saltar para acolá. Por exemplo, nas Viagens da Minha Terra, de Garrett, muitas vezes ele está em Santarém e diz: agora quando chegarmos a além, for noutro lugar, eu depois contarei. Portanto, a metaficção é o romance que se interroga, é o romance que interroga o romance enquanto género, mas interroga o romance que está a ser escrito. E, portanto, acaba por interrogar a própria materialidade, a própria construção. Portanto, isto significa que, paralelamente à história, o modo de se construir a história também é matéria da narrativa. Não é por acaso que a personagem principal em Saramago, isso é verdadeiramente fascinante, não há A, B ou C, é o narrador. E por isso, quando lhe atribuíram o prémio Nobel, falaram do narrador saramágico. Porque verdadeiramente ele é que nos conduz por aqui, por ali, que confidencia isto e aquilo, que nos vai abrindo os olhos para isto e aquilo, que faz de conta que não sabe, porque ele muitas vezes também não faz de conta que não sabe, outras vezes sabe mais, ou sabe tanto quanto um Deus e acaba por ter o estatuto de demiurgo. Não há dúvida nenhuma que o Saramago acaba por desembocar, e não é por acaso, que o Garrett e Camilo são considerados seus precursores e são escritores que ele muito admira e considera que foram importantes na construção da sua narrativa. Claro que nós poderemos depois falar, e temos que falar necessariamente, do Padre António Vieira, aquele estilo barroco que aparece sobretudo no Memorial do Convento, é fundamental. Por exemplo, em Fernão Lopes, quando nós lemos o romance Levantado do Chão, que é uma verdadeira epopeia dos trabalhadores da terra alentejanos, é Fernão Lopes que está lá. E, enfim, portanto, o Raul Brandão, de quem ele gosta também muito, e, portanto, há uma linhagem característica dos escritores, e quando nós vamos ver, esses escritores são escritores que vêm nessa linha do romance mais antigo, que dialoga com os leitores, e que é, do fundo, o legítimo herdeiro do contador de histórias, que era aquele contador que andava terra em terra, quando as pessoas não sabiam ler, não é? E, portanto, e dos odes gregos. Portanto, que também andavam de terra em terra a cantar. E é esse narrador que vai desembocar em Saramago. E daí a sua literatura ser verdadeiramente mágica, porque muitas vezes dou comigo a rir-me com aquilo que o narrador acabou de dizer, não é? Porque é esse diálogo que ele mantém com o leitor que o torna tão fascinante. Muitas vezes mais até do que a própria história que ele está a contar. Muito bem. Ora, na semana passada, aqui há uns tempos atrás, ocorreram por todo o país inúmeros eventos relativos ao encerramento das comemorações dos 100 anos do nascimento de José Saramago, que foi em 16 de novembro de 1922. Como coordenadora da equipa de coordenação da Rede de Bibliotecas de Vila Real, quais foram as atividades e eventos realizados que gostaria de destacar junto dos nossos ouvintes? Olha, foram vários, e tenho que fazer notar que com o apoio imprescindível do município. Aliás, o município também é um parceiro estratégico, mas realmente todo o programa de centenário foi planificado em coordenação com o município. Nós tentamos criar um leque diversificado de atividades. Pegamos numa obra emblemática, que foi o ano da morte de Ricardo Reis, e, portanto, promovemos primeiro a passagem do filme,
portanto, antecedida com uma palestra com a doutora Anabela Oliveira da UTAD, onde houve a oportunidade de se falar das relações entre Fernando Pessoa, Saramago e depois João Botelho, portanto, um texto, duas adaptações, as linguagens, portanto, esses processos de adaptação e de reelaboração de textos, não é? Porque, no fundo, o Saramago já reelabora o texto de Fernando Pessoa, e depois há o João Botelho que reelabora o Saramago que reelaborou o Pessoa. E, portanto, houve essa palestra a que antecedeu a passagem do próprio filme. Depois, também apostamos na representação, portanto, também houve a representação teatral do Ano da Morte de Ricardo Reis, isto para um público já mais de terceiro ciclo e de secundário, e depois para os mais novos. Também promovemos a representação daquele livro infantil A Maior Flor do Mundo. Naturalmente que, paralelamente, houve exposições várias e atividades que cada escola organizou, mas houve uma exposição itinerante, que é voltar aos passos que foram dados. Essa exposição é uma exposição facultada pela Fundação Saramago, facultava, portanto, promovia, portanto, cedia os direitos do autor mediante determinadas condições, nomeadamente que a exposição estivesse toda concentrada num único espaço e que a reprodução tivesse determinadas medidas. E, portanto, no ano passado, desde maio, junho, ela começou a circular por todas as escolas e, neste momento, está no município de Vila Real, portanto fez o circuito todo. Depois cada escola promoveu as suas iniciativas, ao longo de todo o ano, portanto, porque no fundo as atividades começaram já em novembro de 21 e foi todo o ano da celebração, não é? E portanto cada escola depois, independentemente deste conjunto de atividades que são de rede, desenvolveu, de acordo com o seu plano de atividades, as suas estratégias de implementação, nomeadamente leitura, não é? Porque houve também a leitura, várias sessões de leitura. Nós temos um projeto também em todas as escolas, que é a Escola a Ler. Todas as escolas se candidataram. Quando eu digo escolas, significa escolas agrupamentos e escolas não agrupadas, que são 4, não é? E, portanto, quer as escolas não agrupadas, quer as escolas agrupadas, se inscreveram no projeto Escola a Ler e, portanto, todas elas estão a promover diversas estratégias de leitura e naturalmente que uma das estratégias foi também passar por ler textos de Saramago. Voltando aqui um bocadinho atrás, e uma vez que as iniciativas foram inúmeras, qual foi a relevância, e uma vez que estávamos a falar de alunos do segundo e do terceiro ciclo, com a exposição e a palestra, o que é que sentiram? O que é que sentiu, que os alunos sentiram relativamente à obra do Ano da Morte de Ricardo Reis? O que é que eles percepcionaram? O que é que eles... Olha, foi muito interessante. Naturalmente, que quer o teatro e o cinema têm códigos muito diferentes, não é? Eles puderam verificar algumas coisas no teatro que não viram no cinema e vice-versa. O Ano da Morte de Ricardo Reis... O teatro foi por que instituição? Foi um grupo, etc. Teatro. Portanto, um grupo teatro de Porto que costuma até fazer algumas representações com obras que são de leitura obrigatória nas escolas. E, portanto, sabíamos que eles tinham essa representação, que tinham já preparado essa adaptação teatral e, portanto, convidámos-los a vir cá. O Ano da Morte de Ricardo Reis é uma obra de opção. Isto significa que os professores poderão dar ou o Ano da Morte de Ricardo Reis ou o Memorial de Convento. Mas no exame poderá haver sempre uma pergunta de comparação, da análise comparativa entre dois textos. Isso acontece frequentemente. Isto significa o quê? Que quando os alunos veem ou um filme ou veem o teatro, se não há uma adaptação demasiado criativa, e a criativa aqui estou a colocar entre aspas, isto é, se não há uma adaptação demasiado livre, naturalmente que o espírito do texto mantém-se. E isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma, muitas vezes a perceber aquilo que no livro não estava. Outras vezes a criar a memória da narrativa que de outra maneira não criariam. Por exemplo, foi facilmente perceptível que os atores no teatro estavam sempre de guarda-chuva. E o som de fundo era sempre a chuva que caía. Ora, nesse célebre ano da morte de Ricardo Reis, 1936, pelos vistos, foi um ano muito chuvoso.
de cheias no Alentejo, e o narrador está sempre a dizer que chovia e volta a chover. Se calhar isso até, digamos que passaria despercebido perante a história, portanto, às vezes faça uma leitura apressada, poderia passar despercebida essa frequência com que a chuva caía, por exemplo, e ali era impossível não se perceberem, não é? Porquê? E depois, a própria encenação era muito interessante, porque o que é que foi criado como ambiente? Eram umas caixas que simulavam ser caixões, era o símbolo da morte, porque o ano da morte de Ricardo Reis passa-se no tempo de Salazar, os tais 40 anos da longa noite salazarista. Depois porque Fernando Pessoa tinha morrido em 35 no final, depois porque 36 era um ano premonitório da morte, porque era toda uma preparação da extrema-direita em vários países e, portanto, o enunciado da Segunda Guerra Mundial. E era impossível os alunos não se perguntarem porquê aquelas caixas. E, ao mesmo tempo, no fundo, perceberam o que é que o teatro hoje em dia faz, para além digamos que da grande cenografia que é representativa e mimética. No fundo, muitas vezes, essa cenografia é mais sugestiva do que representativa. E, portanto, mexendo com as caixas, criavam-se diversos espaços. Tanto parece era uma caixa, era um banco, como era uma cama se juntasse a outra e se pusesse um tecido branco. E, portanto, isso é extremamente importante. Mas isso do ponto de vista dos códigos teatrais. Do ponto de vista do conhecimento da obra, sem dúvida nenhuma que ali não passava despercebido isso. Mas quando nós passamos para o filme, uma coisa que no teatro talvez não fosse tão perceptível, passa-se a notar muito mais no filme, que são os diálogos profundos entre Fernando Pessoa e Ricardo Reis. E aí eles conseguem realmente ver, portanto, claro que é uma opção, não é? O livro é muito mais vasto, mas na adaptação privilegia-se a relação amorosa entre Ricardo Reis e as duas mulheres, portanto Lídia e Marcenda, e ao mesmo tempo privilegia-se esse tal longo diálogo entre Fernando Pessoa e Ricardo Reis. Portanto, no cinema, em que as condições acústicas serão melhores, realmente conseguiram perceber melhor isso. E ao mesmo tempo tiveram a confirmação de que a chuva lá estava. Porque havia muitas imagens com chuva. Claro que a chuva depois também tem que ter uma leitura simbólica, e sabemos que depois o lodo, a degradação, portanto, depois teremos que ver ainda outras leituras. Mas literalmente em Lisboa parece ter chovido muito em 1936. E o filme mostra isso. Uma cidade cinzenta, úmida, e portanto creio que os dois textos se complementam. Evidentemente os alunos, os que foram à primeira secção, portanto os que foram ao teatro não foram ao cinema, porque o teatro implica um conhecimento prévio da obra. Vamos ver se eu me explico melhor. O cinema tem códigos diferentes que podem atrair leitores diferentes de diversas idades. Não é? O facto de não compreender totalmente o texto de base não me impede até de seguir o filme e de gostar. O teatro não. O teatro, eu percebo o texto que está ali a ser dito, porque é aquilo só. Não há outros códigos que me permitam distrair e fazer outras leituras em outros planos. É aquilo que está a decorrer, é apenas ali. E, portanto, acho que os alunos do 12º foram todos ao teatro, pelo menos na minha escola foram todos. Enquanto quando foi ao cinema já não foram todos. Mas cada escola naturalmente optou, cada escola criou o seu critério em relação aos alunos que iriam ao espetáculo teatral ou que iriam ao cinema. Ora bem, entre os escritores portugueses mais recentes, o José Saramago é dos que mais destaque tem no ensino do português, tanto em Portugal como no espaço da lusofonia. Certamente que a atribuição do Prémio Nobel da Literatura em 1998, para isso muito contribuiu. Das obras de Saramago, professora, quais são as que fazem parte do conteúdo programático no ensino? Só o ano da morte de Ricardo Reis e o Memorial do Convento. E o que é que como leitura obrigatória. O que é que levou qual é que acha que foram... O critério para mim é óbvio, é um escritor Nobel. Não, mas porquê estas duas obras? Porque essas duas obras? Sim, olha, porque talvez sejam as mais significativas, sem dúvida nenhuma. O Memorial do Convento é a obra que lança o Saramago extramuros, extrafronteiras. É com o Memorial que ele se impõe enquanto escritor inovador.
porque ele já tinha escrito, naturalmente, o Levantado do Chão, com uma escrita diferente. Mas o livro não teria sido, não teria passado, portanto, não teria sido tão notado quanto o Memorial de Convento. No Levantado do Chão, ele é aí que cria o seu novo estilo. E o estilo não é sem pontuação, é com uma pontuação específica, porque cada vez que eu se dizer que é sem pontuação, está errado. Está lá uma pontuação, estão lá pontos finais e estão vírgulas. O que não estão é pontos de exclamação e pontos de interrogação. Isso também tem portanto, uma razão de ser, segundo o escritor. Portanto, no Levantado do Chão, ele supostamente terá descoberto o novo estilo, a nova maneira de escrever, porque achou que o modo como estava a escrever não se adaptava, parecia-lhe artificial colocar na boca das pessoas, que eram trabalhadores rurais, linguagem mais cuidada, mas sobretudo uma pontuação e uma cadência que não tinha a ver com a própria oralidade. E, portanto, achou que deveria fazer o seguinte, que criava só pausas. Ele diz, nós quando estamos a falar não digo, foste à cidade, ponto de interrogação, e compraste aquilo que eu te pedi, ponto de interrogação, esqueci-me, ponto de exclamação. Portanto, nós na oralidade não fazemos isto. Então, o que ele faz com o seu estilo é, coloca vírgulas, e as vírgulas serão as pausas. E caberá a nós dar entoação a essas pausas. E depois diz ele, há umas pausas mais curtas, que são as vírgulas, e umas pausas mais longas, que são os pontos. E depois ele pede aos leitores isto, leiam-me como se estivessem a ler em voz alta. Portanto, quando me estiverem a ver, mesmo mentalmente, imaginem-se a ler em voz alta. E só aí é que poderemos ver realmente se há um ponto de interrogação, se há um ponto de exclamação. Quem fala, por exemplo, é muito interessante nos diálogos, porque nós só percebemos que as personagens mudam porque há uma vírgula e uma maiúscula à frente, e, portanto, se há uma vírgula e uma maiúscula à frente é porque é outra pessoa a falar. Mas isto ainda voltando atrás, portanto, o Memorial, o Levantado do Chão é o livro da descoberta do novo estilo, porque até ali ele tinha a pontuação normalíssima e ainda não se tinha imposto enquanto um narrador muito específico, que depois viria a ser. E, portanto, é com o Memorial de Convento que o Saramago explode internacionalmente. E, portanto, é a obra mais emblemática, sem dúvida nenhuma. Depois, porquê o ano da morte de Ricardo Reis? Porque talvez o Memorial de Convento é um sonho, não é? É uma obra que, apesar de ser crítica, é uma obra que não deixa de ser leve. Porque, claro que fala da epopeia dos trabalhadores, vai mostrar que afinal a história, não é? Quando a história diz Dom João V mandou construir, não é? Mas não foi ele que construiu, então vamos lá falar de quem construiu, vamos falar dos trabalhadores, o que é que esteve por detrás. Tudo bem. Mas, estava eu a dizer, não deixa de ser uma obra mais leve do que a obra O Ano da Morte de Ricardo Reis, que para mim é uma verdadeira catedral feita de palavras. Portanto, o Memorial seria uma catedral mais pequena. Porquê? Porque é verdadeiramente todo um mundo que está ali, não só do ponto de vista do conhecimento da história europeia da época, não só do conhecimento da história portuguesa do tempo de Salazar, mas é que depois há todo o arsenal literário que vem do conhecimento de Pessoa. Porque quem vai ler esse romance tem o Pessoa completo lá. É o Pessoa ortónimo, é o Pessoa vários heterónimos, não é só o Ricardo Reis que está lá, porque estamos constantemente a tropeçar em versos da família Pessoa, portanto, da galáxia Pessoa. E é nesse sentido que eu acho que é uma catedral. Portanto, é um livro magistral do ponto de vista da confluência de textos e que vem de algum modo, mostrar uma das características mais importantes da ficção de Saramago, que é a forte intertextualidade. O livro está sempre a dialogar com outros livros, mesmo não dizendo quais são os livros. E, portanto, nós estamos sempre, isto é assim, de acordo com a enciclopédia do leitor, se eu li muitos textos, eu estou apta a descobrir ali muitos textos. Se eu li poucos textos, também vou descobrir menos. Não me dá menos prazer a leitura. Mas se eu tiver mais, eu vou andar ali quase tipo detetive a procurar, deixa-me ver, olha que texto é que pôs aqui. Aqui não foi sequer o título, foi o segundo ou terceiro verso.
E, portanto, são imensos os autores que são, portanto, referidos. Porque a frase, aquilo que se chama a frase plurivocal, o plurivocalismo, a frase coral, é aquilo que caracteriza o estilo de Saramago. Numa frase, ele consegue colocar ou referir, evocar uma série de autores. Porque a técnica dele, regra geral, não é da citação, porque ele também não usa aspas. E, portanto, não, e como não usa 2 pontos, parágrafo, travessão, e não usa aspas, portanto, não poderia dizer quem diz o quê. E, portanto, apanha-nos ali assim, consecutivamente e sucessivamente, com diversas citações, e nós temos que estar prevenidos. Portanto, praticamente a obra do Ricardo Reis está lá toda, é evidente. Mas também está, inclusivamente, a mensagem. Mas também está Camões, estão outros escritores portugueses e estão, naturalmente, outros escritores estrangeiros de quem ele gosta muito. E um que está lá, do princípio ao fim, é, sem dúvida nenhuma, o Jorge Luís Borges. Que é, de algum modo, é um escritor que o Saramago diz, aliás, há 10 escritores, eu agora não os poderia apontar todos, que ele considera que são os 10 escritores dele. Um é Kafka, o outro, portanto, será portanto, o Jorge Luís Borges, depois agora o Dom Quixote, o Cervantes, portanto, o autor de Cervantes, enfim, são 10 clássicos que ele considera que de algum modo estão no top 10 dos seus escritores, e um é Jorge Luís Borges. Não é por acaso que ele brinca com o livro, o tal livro de que falei há pouco, quando se diz que o Ricardo Reis chegou a Lisboa e esqueceu-se de repente que se tinha esquecido de entregar o livro da biblioteca do navio em que tinha viajado, o tal Deus do Labirinto do Alberto Quain. E o que é que nós sabemos desse Alberto Quain? É muito curioso, porque o Alberto Quain é o autor de livros referido por Jorge Luís Borges, mas, por sua vez, também é uma invenção de Borges, nunca existiu, nem o autor nem o livro. Mas o Jorge Luís Borges fala do livro como se ele existisse. E, portanto, note esta brincadeira e este jogo. Também Saramago fala de Ricardo Reis como se ele existisse. E também é uma criatura de papel do Fernando Pessoa. E são estes jogos todos, estes jogos de espelhos, que tornam este romance tão interessante. E para quem gosta de literatura, se calhar é mais interessante, talvez daí eu considero este livro, não é? O Ano da Morte de Ricardo Reis, o meu livro favorito, porque há uma série de referências, não é? Que para quem está mais dentro da literatura, que conseguirá detectar mais facilmente. E, portanto, isto é um mundo de textos sobre textos sobre textos. Mas, como diz o Saramago, nós não passamos de papagaios. Não é? Ele diz isto de forma popular, mas já um autor francês tinha dito, de forma mais sofisticada, que nós apenas nos entreglosamos, portanto, limitamos a fazer glosas. O mote já se perdeu. Portanto, onde é que está o original? Já se perdeu. Portanto, nós imitamos-nos uns aos outros. Mas, no fundo, isso é verdade. Os nossos pensamentos, não é? Tudo o que eu estou agora a reproduzir, não é? Parte foi daquilo, foi beber aqui, foi beber ali, foi beber acolá, e depois o que é que nós fazemos, cada um de nós? Digere de forma pessoal, porque cada um de nós é uma identidade própria. E é assim que se criam as coisas e que, no fundo, a cultura evolui e o mundo das ideias também. É indo buscar um bocadinho ali e acolá. E, portanto, o Saramago diz, realmente é de forma muito mais simples. Nós, pessoas, não passamos de simples papagaios. E ele mostra isso através dessa forte intertextualidade, que é o texto sobre o texto sobre o texto. E é curioso, se lermos em diferentes fases da nossa vida a mesma obra, conseguimos tirar de coisas completamente sem dúvida nenhuma distintas. Sem dúvida nenhuma. E ainda por falar de textos sobre textos, por exemplo, o Ano da Morte de Ricardo Reis começa com a evocação de um texto, que é os Lusíadas. Nos Lusíadas, quando o rei de Melinde pede a Camões que lhe descreva, portanto, geograficamente onde fica Portugal, quando Camões acaba de descrever Portugal, diz aqui onde a terra acaba e o mar começa. O romance de Saramago diz assim, aqui onde o mar acaba e a terra começa. Como Saramago viesse dizer assim, agora vamos nos deixar de viagens lá fora, vamos voltar para dentro e vamos pensar-nos. Porque esta pergunta, quem eu sou, também pode ser lida no plural. Quem somos nós portugueses? Claro. Porque estamos no tempo de Salazar. Portanto, e daí haver frequentemente uma figura que aparece no romance, que é o labirinto.
E muitas vezes diz, o Ricardo Reis está no seu labirinto e nós, leitores, lá vem o narrador dar-nos a piscadela de olho e dizer, atenção, não é só ele que anda por ali no labirinto. Está. Cada um de nós frequentemente anda no labirinto e se perde nele. E depois, quando chegamos ao fim do livro, é aqui onde a terra se acabou, onde a terra espera. Porque se fala da figura do Adamastor, de pedra, como se todo o país estivesse petrificado e medusado com o discurso e o regime de Salazar, porque 36 é um ano emblemático na consolidação do salazarismo, porque se cria a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa. E, portanto, é um ano realmente de consolidação. E então, para se mostrar que o regime está a imobilizar, a petrificar, não é? A medusar, a paralisar o país, no fim, nós vemos a estátua do Adamastor, por onde Ricardo Reis, ao longo do romance, também vai passando, e o narrador diz, aquela estátua está prestes a deixar de ser estátua e a lançar finalmente o grito. Aqui, onde a terra espera, e naturalmente que a terra espera que o salazarismo acabe. O romance é fantástico, quer dizer, não se pode não gostar de uma obra de arte escrita com esta mestria. Eu tenho uma confissão para lhe fazer, professora, e também aos ouvintes. Eu ainda não li Saramago e estou encantado porque está-me a surgir a vontade de o fazer, de começar a pegar num livro e começar a ler. Eu aconselhava a começar pelas crónicas e pelos contos. Caros ouvintes, se alguém se vir na mesma situação em que este locutor se encontra, pronto, sigam o conselho da sua professora. É o próprio Saramago que diz, se me quiserem conhecer, vão às crónicas, está lá tudo. Ele diz isto mesmo assim. Isto é, os temas, as preocupações, as obsessões, todos os escritores têm as suas obsessões que vão repetindo livro após livro. Realmente estão lá. E, portanto, na bagagem do viajante e deste mundo e do outro, 2 livros de crónicas, poderá perceber rapidamente quais são as grandes preocupações de Saramago. E depois também os próprios livros de contos, nomeadamente o Objeto Quase. E por aí poderá já haver ideias fundamentais. E depois, claro, é ler Saramago em voz alta. Porque é fundamental até perceber o ritmo, porque depois é uma escrita que tem uma cadência, que tem um ritmo. Quando entramos no ritmo da narrativa, facilmente entramos então naquele mundo novo. Exatamente. Pronto, e é só isso. Agradeço, professor. Comemora-se por estes dias o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. As mulheres estão sempre presentes na obra de Saramago. Que contributo podemos fazer, que pontes podemos fazer com esta realidade e com a obra de Saramago? Uma coisa fantástica e que não passa despercebido quando nós lemos as obras de Saramago é que as personagens fortes são mulheres. Elas é que são, portanto, as que guiam, as que levam à descoberta, as que acompanham o homem, desde muito cedo. Mesmo, portanto, no manual de pintura e caligrafia, em que o personagem aparece só com a letra H, que é o homem, e a mulher apenas com a letra M, não é? É um pintor que ao mesmo tempo escreve e escreve para se tentar conhecer. Digamos que a pintura se faz paralelamente à escrita, e a escrita serve de forma de autoconhecimento. E já aí nós vemos que a mulher é uma personagem que realmente suscita, que acompanha, que dialoga e que muitas vezes impulsiona a reflexão e a descoberta. Mas se nós formos a ver depois, temos depois vem o memorial e temos essa figura fantástica, que eu acho que é um achado que só de muitos e muitos anos se encontra, que é essa tal Belimunda, que depois tem este apelido de, portanto, 7 luas, não é? E ele é 7 sóis, portanto, o Baltazar, e, portanto, este casal é fantástico, é o nome que se deu a cada um deles, eu acho que é realmente um achado criativo. Mas o que é que eu ia também dizer? Essa mulher é aquela mulher que consegue ver, estando em jejum, o interior das coisas. É uma mulher muito especial. Isto lembra-nos que José Saramago, sendo um escritor que se vira para a representação de um real, é um escritor também que foge frequentemente ao fantástico. E esta figura é uma figura do fantástico. E o fantástico ele deve-o
a escritores, nomeadamente aos escritores sul-americanos do realismo fantástico, sem dúvida nenhuma. E, portanto, daí também esta combinatória ser uma combinatória muito típica da pós-modernidade. E ele faz isso. Portanto, realmente a figura de Belimundo é fantástica. Quando nós acompanhamos, e há momentos lindíssimos na relação entre aquele casal, que sendo um casal que é colocado no tempo de Dom João V, é um casal que nós poderíamos ver ao nosso lado, extremamente moderno, porque naquela altura a própria expressão da ternura não seria propriamente do mesmo género, e nós vemos-los de mão dadas, vemos abraçar, e depois na parte final do romance ela a percorrer todo o país, porque o Baltazar desapareceu, e ela vai encontrá-lo já queimado portanto, na fogueira, na Inquisição, porque acharam que se eles tinham voado é porque tinham algum pacto com o diabo, e portanto a única solução era só purificar, portanto, essa contaminação através da fogueira, porque é dessa época. Mas depois chegamos ao ano da morte de Ricardo Reis e temos uma Lídia que, curiosamente, Saramago vai, digamos que, subverter, porque pega na Lídia do Ricardo Reis, de Fernando Pessoa, que é uma musa etérea, não é? Imaterial, e que de repente aparece ali no hotel, transformada em criada, não é? E que vai realmente até servir de criada de limpeza do próprio Reis. Porque se ele se vai envolver com outra pessoa amorosamente, não chega a envolver-se fisicamente, que é Marcenda, a verdade é que ele estaria disponível para casar com Marcenda, mas quando Fernando Pessoa lhe diz, e Lídia? E Ricardo Reis, Lídia é uma criada. E, portanto, tem claramente essa percepção, ele, das diferenças sociais, e, portanto, Lídia se poderá servir para determinadas funções, mas não para outras. Mas é curioso, porque é essa Lídia que o desperta para a realidade política e social. Porque é essa Lídia que tem um irmão que está na Marinha e que vai fazer parte dos navios que se vão sublevar, é a Revolta dos Marinheiros, em 1936, uma revolta histórica, e é ela que lentamente vai mostrando a Ricardo Reis que a realidade não é aquela que ele lê nos jornais. Porque o que é que ele lê nos jornais? O panegírico do regime. Naturalmente que os jornais são situacionistas, portanto só podem elogiar o que é que o Salazar fez, e muitas vezes até é com aquilo que vem de fora, mas que foi pago anteriormente pelo regime. Porque está mais que provado que uma das coisas que o regime fazia era pagava a jornalistas de direita europeus, e depois o que é que dizia? O jornal tal diz que, mas afinal quem tinha pago para que o jornal tal dissesse que tinha sido o regime de Salazar. E portanto isto para dizer, a Lídia é uma mulher forte. Mas temos outras duas mulheres com características também muito especiais na Jangada de Pedra, porque ainda não falamos da Jangada de Pedra, que é um romance também muito interessante e que mostra as ideias anti-europeístas de Saramago. Porque quando há o terremoto que se faz, quando a Maria Guevara, portanto, pega numa vara, e a vara, ao fazer barulho, acaba por criar magicamente uma separação da linha de fronteira entre a Península Ibérica e o resto da Europa, e se cria a tal Jangada de Pedra, essa jangada vai se dirigir para o Atlântico, porque segundo Saramago, portanto, Portugal deveria fortalecer os seus laços atlantistas, e que englobava, portanto, a relação com a África e o Brasil, e não com o resto da Europa. Nós sabemos quais eram as suas ideias políticas, não é? E, portanto, dessas ideias não fazia parte naturalmente o sermos europeístas e entrarmos na União Europeia. E a Jangada de Pedra vem, de algum modo, consubstanciar essa ideia de forma ficcional, através de uma história muito interessante também, mas com mulheres também muito curiosas. E, enfim, há a Maria Adelaide também, já no Levantado do Chão, uma mulher de olhos azuis, que é uma mulher forte. Quase todas as mulheres, não é quase, todas as mulheres que nós vamos encontrar em todos os romances são mulheres fortes. E são elas que estão à frente dos homens e as conduzem. Até Maria Madalena, no Evangelho segundo Jesus Cristo. É verdade, consuma-se a relação. Perguntam, Jesus Cristo envolveu-se com Madalena? Saramago vem dizer, sim, envolveu-se com Madalena. Ela que é a mulher forte no romance. E também é um romance muito interessante. Mas aí esse romance, no fundo, prende-se com outra questão em Saramago,
que é o interrogar, o relativizar e, sobretudo, interrogar e ver sempre as coisas em todas as perspectivas. Há uma cena muito interessante no Ano da Morte, no Evangelho segundo Jesus Cristo, que é quando o narrador nos diz que num dia de nevoeiro há uma barca lá longe, num lago, e quem é que está nessa barca? Nessa barca está Jesus Cristo e o diabo. Eles estão a conversar. E no fundo o que ele nos quer dizer é que não há bem absoluto, nem mal absoluto. É dualidade, não é? Portanto, que tudo tem a sua mistura de bem e de mal. De bem e de mal. E, portanto, eu não percebo porque é que esse romance provocou tanta celeuma, porque, por um lado, ele vem dizer isto, claro, a não ser que se invoque aquela máxima de não falar do nome de Deus em vão. Mas nós estamos a falar em literatura, não é? Nós não estamos a fazer propaganda, nem nós estamos a difundir ideias religiosas ou contra a religião. É literatura. E o que é literatura a literatura possibilita uma liberdade criativa que está para além, não é, de todas as regras que se possam estabelecer. Portanto, claro que isso não significa que a literatura possa dizer tudo e mais alguma coisa, é evidente, não é? Porque senão é aí com a barra de literatura o livro diz, eu sou literatura, então permite-me dizer tudo. Não é bem assim. Mas há sempre uma abordagem criativa. E este romance, por um lado, tem uma parte histórica fundamental que ninguém pode recusar. A história do cristianismo é uma história de sangue. E o que ele mostra, por exemplo, a Inquisição, é uma história feita de sangue. E isso é irrecusável, isso é inegável. Se calhar devemos fazer todos uma meia-culpa. E, portanto, lembrar que há esse passado é fundamental para irmos em frente, não é? Para darmos o salto qualitativo. E depois o resto, no fundo, são essas concepções de bem e de mal. Evidentemente que nós sabemos que José Saramago é crítico em relação à religião, mesmo ele depois de ter deixado a parte histórica, portanto, porque há uma fase quando ele escreve o ensaio sobre a cegueira, deixa o romance histórico. Aliás, já no próprio Evangelho segundo Jesus Cristo já não há aquela roupagem que vai encorpar o romance, aquela parte histórica de toda a pesquisa de uma época, já começa a esbater-se, mas quando passamos ao ensaio sobre a cegueira, aí já não há, digamos que, cenário histórico. É uma cidade. O ensaio sobre a cegueira nós não sabemos em que cidade é. Podia ser em qualquer cidade do mundo. Há uma espécie de fuga à regionalização, não é? À história portuguesa. Há uma espécie de passagem à universalização do romance. Ele deixa de ser tão encorpado, também até mesmo a nível de páginas, porque sem dúvida nenhuma que toda a pesquisa histórica dá corpo a um romance, deixa de ser tão encorpado, mas passa a ter, se calhar, outro valor mais universal. E, portanto, o Evangelho segundo Jesus Cristo realmente vem colocar, pegando no texto religioso, sem dúvida nenhuma que pega nele, para o subverter. Aliás, um dos grandes truques de Saramago é pegar sempre no que existe e tentar mostrá-lo de outra maneira. Aliás, há uma imagem muito bonita que eu já vou falar, falo muito rápido, mas estava então a dizer que o que há depois de especial é o quê? É falar na história do cristianismo, que foi uma história feita de sangue. E depois essa problematização da religião, o que é o bem, o que é o mal, etc. Naturalmente que eu não sou obrigada a aceitar as ideias que lá estão, mas devo saber ver uma obra na sua construção e ter distanciamento suficiente para saber se ela está bem escrita ou mal escrita. Porque eu acho que já passamos essa fase, nós, católicos, cristãos católicos, do fanatismo. Ainda bem, porque bem basta os fanatismos que há por aí ainda pelo mundo. Quando eu queria falar do emblema, a propósito do multiperspectivismo, porque é outra das características do Saramago, nós devemos ver sempre as coisas de todos os lados. Ele diz que quando era miúdo costumava ir ao Teatro São Carlos, porque realmente não tinha dinheiro e, portanto, alguém lhe facultava a entrada. E então onde é que ele ficava? No chamado lugar do galinheiro. Era no lugar por detrás da coroa real. Havia o camarote real e, portanto, a coroa toda muito bem esculpida, em talha, não é? Em talha dourada, e ele ficava por trás. E diz ele, ninguém que estivesse naquele teatro tinha verdadeiramente a percepção do que era aquela coroa, porque ninguém que estava do lado de fora sabia o que estava do lado de trás. Para se conhecer aquele objeto que era a coroa real,
tinha que se conhecer o verso e o reverso. E ele diz que é exatamente isto que faz na sua obra. Coloca o verso, o reverso, para instalar o controverso, para criar a polémica. Porque é da polémica, como se costuma dizer, é da discussão que nasce a luz. E é fundamentalmente isso que ele pretende. Professora, como profunda conhecedora da obra de José Saramago, acredita na sua atualidade e contributo para o conhecimento da sociedade de hoje? E pode a sua leitura e análise contribuir para um espaço educativo de interdisciplinaridade e participação da cidadania ativa? Claro que pode. Aliás, uma obra, se tem qualidade literária, é intemporal, não é? É isso que lhe permite passar os séculos, passar os anos e os séculos e continuar atual, e continuar a ler-se. Mas em Saramago, com maior acuidade. Sendo ele um homem preocupado com a sociedade e com determinados valores, naturalmente que eles estão presentes na sua obra. E não precisamos de ir, por exemplo, aos romances. Voltemos às crónicas. Tem uma crónica excelente que é a Receita para Matar um Homem. Este texto escolhi inclusivamente para ser lido nas leituras centenárias por alguns anos. Coloquei-o no secundário porque receei que só este título é provocatório, portanto, pretende provocar, mas é aquela ideia está-se a falar de um homem e diz, mas a cor não tem problema nenhum, a cor não é problema. E depois volta a desenvolver uma ideia e a cor não tem problema. E volta a desenvolver e a cor não tem problema. Mas vai desembocar num texto em que alguém pega numa arma e mata Martin Luther King. Portanto, e é um texto que nos convida a refletir, por exemplo, sobre o racismo. Mas se nós formos aos livros de contos, por exemplo, no Centauro há um conto, portanto, chamado Centauro, que nos convida a falar na inclusão e na integração. Porque o que é o Centauro? O Centauro é uma mistura de cavalo e de homem. Mas o Centauro, nessa história conta-nos que o Centauro estava com os homens e era perseguido, porque era animal. Estava com os animais e era perseguido, porque era homem. E, portanto, até que uma aldeia lhe faz uma batida e portanto, tenta apanhá-lo para o matar. Ele chega a um desfiladeiro. Realmente, o que ele gostaria de ser era homem. Gostaria de se libertar daquela sua parte de animal. Mas em vão, portanto, seria impossível, não é? E então, no dia em que há uma batida, em que finalmente o puxam cada vez mais até um desfiladeiro, o Centauro chega à beira do desfiladeiro e das duas uma. Ou fica ali e é morto pelos homens, ou salta e é morto porque caiu no desfiladeiro. E ele opta por saltar. E quando salta, o que é que acontece? O corpo vai ser cortado por uma rocha afiada. E só nos dizem assim na parte final. E ele olhou-se e viu-se pela primeira vez homem. Porquê? Porque quando, caiu e o seu corpo foi dilacerado, foi exatamente dividido em duas partes, pelo lugar onde terminava o cavalo e começava o homem. E esse conto é um conto extremamente bonito que nos convida a refletir, por exemplo, sobre a diferença, na aceitação da diferença. Estou a falar de histórias pequeninas, porque significa o quê? Que não precisamos de utilizar os grandes textos de Saramago para trabalhar estas temáticas sobre a cidadania. Naturalmente que os romances possibilitam uma interdisciplinaridade e trabalhar DACs, portanto, projetos que envolvam mais disciplinas e com outra profundidade no secundário. Mas, em qualquer nível de ensino, se poderá escolher um texto que reflita sobre a temática da cidadania. E, por mim, acho que realmente o Saramago continua atual e a sua mensagem continua aí, pronto, então, disponível, não é? para continuar a ser lida, discutida, refletida. Acho que é isso que realmente é fundamental. E o tempo passou a voar e queríamos que deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e se calhar agora também um bocadinho para os mais pequenos, relativamente à obra de Saramago e à sua experiência também de vida como professora. Uma mensagem lá para casa. Não sei, no fundo, para quem ainda não conhece Saramago, convidava-os a ler o autor. Não precisam, mesmo para o público adulto, não precisam de ler grandes obras, porque, por exemplo, a Ilha Desconhecida também, não sei se agora estou a dizer bem o nome, que portanto, é uma das obras infantis.
o conto da Ilha Desconhecida. Pronto. A Ilha Desconhecida, sendo uma obra para crianças, é daquele tipo de obras que se vão descascando em camadas, como o Saint-Exupéry. Portanto, de acordo com o leitor e a idade do leitor, as leituras vão-se fazendo de acordo com a preparação de cada um. E, portanto, não se precisa de começar com grandes obras. Mesmo até a maior flor do mundo possibilita, sem dúvida nenhuma, interpretações várias. Os pais poderão ler, porque eu acho que é fundamental que leiam com os alunos, com os filhos, mas o convite que eu faria era, sobretudo, os pais dos adolescentes que trocassem impressões de leitura com os seus filhos, porque a verdade é que, quando entram na adolescência, as solicitações também do mundo exterior são muitas, é evidente. Mas também deixa de se falar de leitura. É muito fácil ter leitores jovens na idade do primeiro ciclo, por exemplo, porque aí são todos, é o pai, é o tio, é a madrinha. Toda a gente dá livros às crianças, não é? Mas depois ninguém se preocupa em dar livros, em ler, em perguntar. E eu acho que isso é necessário consolidar. Porque sem a capacitação de leitura, sem a capacidade, sem termos a competência leitora suficientemente desenvolvida, nós não poderemos desenvolver outras competências, porque é uma competência base. E a leitura é, se calhar, capaz de ser a competência mais igualitária, aquela que promove, portanto, digamos que uma integração mais fácil na sociedade até. Portanto, se nós pensarmos em elevadores sociais, hoje fala-se muito do elevador social, não é? Por causa das revistas cor-de-rosa. Ora bem, o melhor elevador social que cada um de nós pode ter é a leitura, porque a leitura leva-nos a todo lado. Muito bem. Ora bem, a leitura é uma aliada de excelência na educação, em sentido lato, e na construção da individualidade de cada um de nós. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Olhar o mundo e reparar no que está à nossa volta, assumindo uma posição de participação ativa na sociedade, será certamente transformadora. Exercitando a leitura, as crianças e jovens serão capazes de ler e interpretar o mundo sob diferentes perspectivas, desenvolver o seu autoconhecimento, a sua autonomia e sentido crítico. Tem aqui também a escola e as famílias um papel determinante no incentivo da leitura desde a infância e a criação deste hábito e sua transformação numa rotina essencial à construção da identidade das crianças e jovens. Tivemos hoje connosco no programa de Mãos Dadas a professora Adelaide Jordão, professora de português do ensino secundário, que nos veio dar a conhecer a sua paixão pela obra de José Saramago, a sua influência e a sua contemporaneidade. Ora, dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. E lembre-se, acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado às 9 horas e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.